Olá e seja bem-vindo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, mudou de ideia no caso da agressão do petista Washington Quaquá contra Messias Donato. Na ocasião, Arthur Lira sugeriu deixar a confusão para lá. No entanto, agora ele defende a necessidade de punições no caso de as denúncias chegarem ao Conselho de Ética. O caso mais grave foi o de Washington Quaquá, que estapeou o rosto do deputado Messias Donato. Mas para Arthur Lira, a cassação do mandato de Quaquá é uma medida extrema demais. Por outro lado, Arthur Lira ficou especialmente irritado com os deputados de direita por ter chamado Lula de ladrão, porque isso ofuscou a imagem do presidente da Câmara, que tenta surfar na aprovação pela Casa de matérias importantes para o governo Lula. Vale destacar que o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, Washington Quaquá, autor da agressão contra o deputado federal Messias Donato, já fez um discurso contra as agressões na Câmara dos Deputados. Veja. Senhor presidente, queridos deputados e deputadas da comissão, eu confesso que tenho ficado assustado com o baixo nível que impera no plenário da Câmara dos Deputados. Essa é uma casa que representa o povo brasileiro, não é uma casa de direita, nem uma casa de esquerda, é uma casa de diálogo e de posições diferentes, mas essas posições precisam ser expressas com civilidade e com respeito. E, de fato, o que há é um procedimento que corta a Câmara em todos os níveis ideológicos, ou seja, todos a praticam. Tem sido uma Câmara que não tem tido zelo pelo decoro parlamentar. Eu, inclusive, tenho ficado pouco no plenário porque não tenho tido paciência para ver certos procedimentos que são feitos, inclusive, no plenário da Câmara dos Deputados. Então, a gente entende a postura do relator e a postura da comissão em relação à questão da punição. E acho, inclusive, que se eu fosse analisar o mérito, provavelmente concordaria com uma parte razoável do que o deputado Chico Alencar expressou e com o que está expresso no relatório, embora não concorde com tudo, mas concordo com uma parte bastante razoável. O que eu quero ponderar aqui é que isso aqui é um parlamento, é uma casa da política, como disse o Chico Alencar. Não é uma casa do judiciário, não é uma polícia judiciária. Eu quero propor aos colegas um método, ou seja, estar aqui na comissão já significa, independente da posição que nós vamos tomar, já significa um ato pedagógico. Então, eu acho que essa comissão deve propor o seguinte método, independente da discussão de mérito. Eu não quero entrar no mérito do que o deputado Nicolas fez, se é certo ou errado, porque eu acho que foi errado, absolutamente errado. É a minha opinião. Mas eu não quero entrar no mérito. Eu acho que nós devemos, essa comissão, ela deve falar para todos os deputados que a partir de agora não toleraremos mais nenhuma falta de decoro no plenário ou nas ações dos mandatos. Um deputado de direita não pode xingar o atual presidente, tem que ter respeito nessa república. Então, eu acho que nós devemos, nessa tarde aqui na Comissão de Ética, no Conselho de Ética, a gente deve negar todas as admissibilidades como ato pedagógico, independente do mérito. E eu vou votar aqui, não estou falando em nome do PT, estou falando em meu nome próprio. Eu votarei para negar todas as admissibilidades e quero dizer que nas próximas reuniões do Conselho de Ética, nós temos que aí sim, avisando a todos os deputados e deputadas, nós temos que ir no mérito das coisas. Mas hoje, quero dizer por uma questão pedagógica, de alerta aos deputados, que eu acho que nós não temos que admitir nenhuma das quebras de decoro cometidas até agora. Daqui para frente, sim. O discurso não poderia ser mais hipócrita. O que aconteceu no passado fica no passado. A partir de agora, não se pode admitir nenhuma das quebras de decoro. Ora, também vale lembrar que, meio à confusão em que agrediu Donato, Quaquá chegou a chamar o deputado federal Nicolas Ferreira de viadinho. E nas redes sociais, Quaquá chamou Donato
de bolsonarista e fascista chorão e diz que ele não aguenta uma porrada. Bom, o esquema é o seguinte: Arthur Lira diz que não concorda com a cassação do petista agressor, mas defende punição para os envolvidos no caso. Paralelamente, o Partido dos Trabalhadores diz que o tapa dado por Quaquá em Donato foi em legítima defesa, ou seja, foi um tapa amparado pela lei brasileira. O deputado do PT apenas reagiu à agressão sofrida, dentro dos parâmetros da proporcionalidade. No mesmo documento enviado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, contra o deputado Messias Donato, o agredido e, portanto, a vítima no caso, os petistas dizem que os gritos de Lula ladrão configuram atos atentatórios ao decoro parlamentar. E, portanto, o PT vai entrar com uma ação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para pedir a cassação dos 6 deputados. São eles: Nicolas Ferreira, que foi chamado de Viadinho pelo petista, André Fernandes, Paulo Belinski, Gustavo Gaia, Luciano Zucco e Messias Donato, a vítima de fato. Ora, Arthur Lira defende a necessidade de punições no caso de as denúncias chegarem ao Conselho de Ética. O PT pediu ao próprio Arthur Lira que envie as representações ao Conselho de Ética da Casa contra os deputados que chamaram Lula de ladrão. Isso tá cheirando barra-mação, hein?